Uma democracia pode sobreviver perdoando aqueles que tentaram destruí-la? Enquanto você assiste a este vídeo, gente condenada por invadir, depredar e tentar destruir a sede dos três poderes da República descansam confortavelmente em suas celas, aguardando que seus aliados no Congresso Nacional lhes concedam o que a justiça lhes negou: a impunidade. Não se trata de ficção distópica. Este é exatamente o Brasil de dezembro de 2025, onde criminosos confessos negociam seu perdão nos corredores do poder como se fossem heróis incompreendidos, e não aquilo que realmente são: arruaceiros que cuspiram na cara da democracia. A pergunta que fiz no início da minha fala não é mera retórica. É urgente, visceral e existencial para qualquer nação que pretenda se chamar democrática. E a resposta deveria ser óbvia para qualquer pessoa minimamente comprometida com a civilização. Não, uma democracia não pode sobreviver anistiando aqueles que tentaram assassiná-la. É impossível, é incompatível. Vivemos um momento histórico de perversão sem precedentes. Aqueles que destruíram obras de arte centenárias, que despedaçaram móveis históricos, que defecaram e urinaram nos gabinetes da República, que quebraram vidros blindados para invadir o Supremo Tribunal Federal, exigindo a prisão de ministros, agora se apresentam como vítimas. Vítimas, como se tivessem sido arrastados inocentemente para Brasília, como se suas mãos tivessem sido forçadas a empunhar pedaços de pau e pedras, como se seus pés tivessem sido compelidos a pisar sobre a Constituição Federal. E o mais ultrajante disso tudo, encontraram representantes no parlamento dispostos a transformar essa narrativa grotesca em lei. Deputados que juraram defender a Constituição agora conspiram para rasgar suas páginas e escrever por cima: golpe perdoado, democracia violada, impunidade garantida. Os defensores da anistia sofrem de uma amnésia curiosamente seletiva. Esqueceram-se das imagens transmitidas ao vivo para o mundo inteiro, mostrando hordas destruindo sistematicamente o patrimônio público. Esqueceram-se dos vídeos onde os próprios invasores filmavam seus crimes e os compartilhavam orgulhosamente nas redes sociais. Esqueceram-se dos manifestos explícitos pedindo intervenção militar e fechamento do Congresso. Mas não se esqueceram de uma coisa: seus próprios interesses políticos. Porque o PL da anistia não foi feito para salvar os manifestantes pobres que foram manipulados. Foi feito para blindar os financiadores milionários que bancaram o transporte, a hospedagem, a logística de um ataque que foi premeditado contra a democracia brasileira. Foi feito para proteger os agitadores que incendiaram as redes sociais com mentiras. Foi feito, sobretudo, para livrar lideranças políticas que hoje enfrentam inquéritos e podem acabar inelegíveis ou até mesmo presas. Aprovar este projeto não é apenas um erro jurídico, é dinamitar, literalmente, os alicerces da República. É dizer a todos os futuros autoritários, a todos os aspirantes a ditadores, a todos os inimigos da democracia, dizer o seguinte: tentem invadir, tentem destruir, tentem dar um golpe. Se não conseguirem, não tem problema. Basta ter deputados suficientes e vocês serão perdoados. É assinar para as próximas gerações que o crime compensa, desde que seja crime político. Que a violência é aceitável desde que seja violência ideológica. Que a lei só vale para quem tem bancada no Congresso Nacional. Que país é este, onde quem rouba um pacote de biscoito no supermercado pega mais cadeia do que quem tenta derrubar a democracia? Que nação é esta, onde um pobre é tratado como vagabundo na rua pela polícia, mas quem financia uma tentativa de golpe negocia anistia em ar-condicionado? Os apologistas da anistia
invocam a necessidade de pacificação nacional e reconciliação. Mas reconciliação com quem, cara pálida? Com aqueles que não demonstram arrependimento? Com aqueles que ainda hoje nas redes sociais e em manifestações públicas, com cara de pau, defendem seus atos como atos patrióticos? Com aqueles que chamam os presos de presos políticos e transformam criminosos condenados em mártires de uma causa que nunca existiu? Reconciliação pressupõe uma coisa, em primeiro lugar: o reconhecimento do erro. Não se negocia com quem quer destruir a mesa de negociação. Não se perdoa quem não pede perdão. Não se anistia quem promete repetir o crime assim que tiver uma nova oportunidade, por menor que seja. E onde está a sociedade brasileira diante desta afronta? Parte dela encontra-se anestesiada pela rotina, pela economia, pelos problemas cotidianos, e sequer acompanha este debate. Outra parte já foi capturada pela desinformação sistemática e acredita genuinamente que os invasores de 8 de janeiro são heróis injustiçados. E uma terceira parte, consciente da gravidade, limita-se a comentários indignados nas redes sociais, como se a democracia pudesse ser defendida com hashtags e reações emotivas. A história não perdoará nossa passividade. A história não perdoará o silêncio daqueles que poderiam ter falado. A história não perdoará a omissão daqueles que poderiam ter agido, porque quando a democracia morre, ela não morre apenas pelas mãos dos golpistas. Ela morre também pela inércia daqueles que se dizem democratas. Se esta patifaria for aprovada, prepare-se para pagar a conta. E eu te digo, ela será cara. Será cobrada na próxima tentativa de ruptura democrática, porque haverá uma próxima. Será cobrada quando seus filhos estudarem nos livros de história que o Brasil em 2025 escolheu a impunidade em vez da justiça. Será cobrada quando a violência política se tornar método aceitável de disputa pelo poder, porque teremos ensinado que ela funciona e não tem consequências. Será cobrada quando você, cidadão comum, for cobrado por suas infrações menores, enquanto assistir criminosos maiores sendo anistiados por conveniência parlamentar. Quando você pagar suas multas de trânsito, enquanto invasores do Congresso andam livres. Quando você for punido por sonegar impostos, enquanto financiadores de golpes são perdoados por motivação política. A conta vai vir, e ela não aceitará parcelamento. A democracia brasileira está em uma encruzilhada agora. De um lado, o caminho árduo, porém necessário, da responsabilização da justiça, do Estado de Direito. Do outro lado, o atalho sedutor da impunidade, do esquecimento forçado, do perdão sem arrependimento. Escolher o segundo caminho não é pragmatismo político, é covardia institucional, é traição aos milhões de brasileiros que acreditam que as leis existem para todos. É cuspir no túmulo de todos aqueles que morreram defendendo a democracia brasileira ao longo de nossa história conturbada. Os deputados que defendem esta nojeira precisam olhar no espelho e responder honestamente. Vocês estão legislando para a nação ou para um grupo político específico? Vocês estão defendendo a Constituição que juraram proteger ou estão a serviço de interesses eleitorais imediatos? Vocês querem ser lembrados como estadistas ou como cúmplices de golpistas? E você, cidadão brasileiro, eu falo para você agora. Você precisa decidir. Vai assistir passivamente enquanto transformam seu país em uma república de faz de contas, onde crimes graves são perdoados por conveniência política? Ou você vai agir com todas as forças democráticas disponíveis para que a justiça seja feita e que a democracia seja defendida? Porque se uma democracia pode sobreviver anistiando aqueles que tentaram destruí-la, então a palavra democracia, de uma vez por todas, perdeu completamente o seu significado. E se perdemos o significado das palavras, perdemos também a capacidade de defender os valores
que estas palavras representam. A democracia brasileira sobreviverá a este teste? Mas não é esta a pergunta que quero deixar em aberto. A pergunta que quero deixar em aberto é esta. Depois de anistiar quem tentou matá-la uma vez, a quantas tentativas de assassinato a democracia brasileira ainda conseguirá sobreviver? Pense nisso, reflita. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo, se Deus assim permitir.